Olá, meu nome é Marcelo Drescher, atuo na formação de pilotos agrícolas, avião e helicóptero e também atuo na formação de técnicos executores e agrônomos coordenadores. De igual modo, presto assessoria para empresas de aviação agrícola, bem como a empresas do ramo agrícola que usam o avião como ferramenta de produção. A minha ideia aqui é apresentar um pequeno vídeo acerca de deriva. Não vou abordar todos os fatores que envolvem o processo de deriva, vou apenas passar para os senhores um raciocínio rápido de como encarar a deriva. Mais uma vez eu friso, o processo completo de deriva envolve mais tempo e mais aspectos dos que aqui agora serão apresentados, mas tenho certeza que será um raciocínio bem legal e bem prático para todos os senhores. Ok, vamos lá. Pois bem, vamos analisar esta figura que propõe duas situações atmosféricas diversas. Uma primeira de alta umidade relativa e baixa temperatura e uma segunda de baixa umidade relativa e alta temperatura. Outro fator a destacar antes de que nós possamos fazer a explicação usando esta imagem é a existência aqui na sua base de uma representação do vento. Neste caso, o vento está entrando perpendicularmente ao sentido de deslocamento da aeronave, o que em linguagem aeronáutica se chama de vento de travessa. Outro fator constante na figura é a distância de queda, representada ao lado, aqui ao lado esquerdo da figura. Essa distância, diga-se, se o piloto, por exemplo, lançar as gotas a 4 metros de altura, a distância de queda da gota não será de 4 metros de altura devido à existência do vento, ou seja, a distância percorrida pela gota será maior, pois haverá um deslocamento lateral no sentido do vento. Vamos adicionar alguns elementos a essa imagem. Começaremos pela análise do que ocorre às gotas de uma pulverização sob a condição atmosférica de alta umidade relativa e baixa temperatura. Como não nos é possível demonstrar o que ocorre com todas as gotas da pulverização, vamos tomar como exemplo o comportamento de uma gota como segue. Numa análise visual e rápida, percebe-se que ocorreu um deslocamento lateral da gota no sentido do vento. Claro que este deslocamento aqui encontra-se relativizado, pois não teríamos como representar nesta pequena área o percurso real da gota. Outro aspecto importante é que o diâmetro da gota permanece o mesmo e, deste modo, o volume da gota também se mantém. Claro, importante frisar, na prática espera-se a redução no volume das gotas de uma pulverização, pois o seu deslocamento na atmosfera geralmente ocorre com parcial perda do seu conteúdo. Mas aqui no nosso desenho, com finalidade didática, mantivemos o mesmo volume. Agora vamos analisar a condição atmosférica de baixa umidade relativa e alta temperatura. Importante destacar também que esta condição é menos favorável à realização de uma pulverização, devido à tendência de maior evaporação das gotas. Vamos ver o que poderia acontecer com uma gota do mesmo diâmetro e volume da anterior. Pela observação, se pode perceber que o deslocamento lateral da gota, esse percurso lateral aqui, é bem maior que na condição anterior. Outro aspecto é a notável redução do diâmetro e volume da gota. Essa perda de volume pode ser tão acentuada a ponto de promover o desaparecimento da gota. Contudo, antes desse desaparecimento, a gota pode ter percorrido uma distância lateral bastante grande, podendo, neste caminho, atingir uma área ou alvo diverso do pretendido. Vamos proceder a uma análise um pouco mais detalhada dessa representação gráfica. Importante salientar que os tempos aqui citados são hipotéticos, tendo, portanto, somente um caráter pedagógico. Mas vamos supor que para passar do primeiro para o segundo volume, o tempo decorrido tenha sido de
10 segundos. Já para passar do segundo para o terceiro volume, o tempo seria de 8 segundos. Do terceiro para o quarto, teríamos um tempo consumido de 4 segundos. Uma vez mais destaco, esses tempos são hipotéticos. O importante é percebermos que quanto mais a gota perde volume, mais se acelera a sua evaporação, pois a perda do diâmetro leva a uma redução do volume em proporção cúbica. Dessa maneira, com essa perda de volume, à medida que a gota perde volume, a sua velocidade de queda se reduz. Reduzindo a velocidade de queda, aumenta o tempo de exposição da gota às condições atmosféricas. Aumentando o tempo de exposição, aumenta a evaporação. Aumentando a evaporação, diminui o volume da gota e a velocidade de queda. Dessa forma, cria-se, por assim dizer, um ciclo vicioso. Também se poderia dizer que estabelece-se uma retroalimentação negativa, que poderá levar a gota à sua extinção, à sua morte. Como ao reduzir o seu tamanho, a gota começa a sofrer maior influência do vento, maior deslocamento lateral, e, deste modo, não se consegue definir o deslocamento de maneira precisa. Essa condição atmosférica, portanto, potencializa a ocorrência da deriva. O que devemos gravar dessa imagem é exatamente isso. A primeira condição atmosférica favorece a realização de uma pulverização, enquanto a segunda, por promover maior evaporação das gotas, potencializa a deriva. Este é o núcleo, o cerne da questão. Durante a viagem das gotas, devemos protegê-las para que isso não ocorra. Devemos adotar medidas que permitam que a viagem das gotas transcorra de modo a possibilitar que ela atinja o alvo desejado com um volume adequado ao seu deslocamento e ação. Novamente, importante destacar que a evaporação das gotas é algo normal, porém devemos ajustar os diversos parâmetros a essa premissa. Se você assimilou esse raciocínio, pode ter certeza que absorveu o X da questão. De agora em diante é só conhecer e empregar as técnicas e tecnologias disponíveis que abordarei em vídeos futuros.